Fala pessoal, tudo bem? O tema dessa aula são os conceitos básicos de raciocínio lógico, parte 2. Sumário. Inicialmente vamos estudar a definição de proposição simples. Na sequência, a definição de proposição composta, conectivos lógicos, apenas introdução e, por fim, vamos resolver exercícios de aprofundamento. Proposição simples. As proposições simples são aquelas que apresentam uma ideia única. Júlio, como assim ideia única? Eu vou explicar de maneira bem simples, como o próprio nome sugere. Ideia única é porque eu tenho uma única proposição. Se eu tenho uma única proposição, é porque não existe a presença de conectivo lógico. Então, de maneira resumida, eu posso aproveitar aqui, ó. Proposição simples é aquela que não tem conectivo lógico, então ela vem sem conectivo, tá bom? Posso pensar assim, ó, ela vem sem o conectivo lógico, tá legal? Então, se não aparecer conectivo lógico, ou seja, se eu não tiver um conector, eu estou diante de uma proposição simples, tá bom? Sem conectivo, eu também posso falar que é sem o conector, tá bom? Já que o conectivo, ele conecta duas ou mais proposições simples, beleza? Então, ideia única, uma única proposição. Eu trouxe dois exemplos. Exemplo 1. Pablo viajou para Manaus. Exemplo 2. 3 ao quadrado é múltiplo de 2. Então, aqui eu tenho duas proposições simples. Então, de maneira resumida, proposição simples, ela vem sem a presença de um conectivo lógico. Simples, sem conectivo. Ideia única, uma única proposição. E para poder fechar aqui, pessoal, as proposições simples também são chamadas de proposições atômicas. É pouco recorrente em prova, mas é importante que vocês saibam disso, beleza? Ok. Proposição composta. As proposições compostas são formadas por um conjunto de duas ou mais proposições simples conectadas por pelo menos um conectivo lógico. Então, proposição composta, eu posso aproveitar aqui, ó, ela vem com um conectivo lógico, tá bom? Então, a proposição composta, ela tem o conectivo lógico, ela tem o conector, tá bom? Eu aproveito a própria palavra composta com um conectivo, ou seja, com um conector. Então, aqui a ideia é a seguinte, pessoal. Eu terei pelo menos duas ou mais proposições simples conectadas por pelo menos um conectivo lógico. Júlio, mas você ainda não falou sobre os conectivos lógicos. Ainda não. De maneira resumida, na sequência eu vou falar, tá bom? Fiquem tranquilos em relação a isso. Vamos observar esses dois exemplos. Exemplo 1. Se o elefante possui asas, então o gato é um vegetal. Atenção aos detalhes. Primeiro detalhe, conectivo. É o se então. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre cada um desses conectivos apenas de maneira resumida, tá bom? Se então é um conectivo lógico que a gente chama de condicional. Beleza. O elefante possui asas é uma proposição simples. Vou colocar aqui, ó, PS de proposição simples. O gato é um vegetal, também uma proposição simples, está aqui, ó, PS. Toda essa estrutura, se o elefante possui asas, então o gato é um vegetal, é uma proposição composta. Vou colocar aqui PC. Então, repare que aqui eu tenho uma proposição composta que é formada por duas proposições simples. É muito importante que o aluno saiba distinguir isso, tá bom? O que é uma proposição simples do que é uma proposição composta. Então, observe que no exemplo 1, eu tenho o conectivo se então, que é a minha condicional, já vamos falar sobre ela. Eu tenho duas proposições simples conectadas por um conectivo lógico, que é o se então. Essas duas proposições simples conectadas pelo se então formam uma única proposição composta. E já adiantando, também é importante, as proposições compostas também são chamadas de proposições moleculares, tá bom? Também é pouco recorrente em prova, mas é importante que vocês saibam disso, tá legal? Ok. Exemplo 2. Vou comer tudo se e somente se ganhar o brinquedo de presente. Atenção aos detalhes. Se e somente se é o meu conectivo, é o meu conector. Vou comer tudo. Proposição simples. Ganhar um brinquedo de presente. Outra proposição simples.
toda essa estrutura, vou comer tudo, se e somente se ganhar um brinquedo de presente, é uma única proposição composta. Tá legal? Beleza? Esse conectivo se e somente se é conhecido como bicondicional. Tudo bem, pessoal? Então, de maneira resumida, proposição simples sem conectivo, ela não apresenta conectivo lógico. Ideia única, uma única proposição. A proposição simples também tem um nome, é chamada de proposição atômica. Ok? Proposição composta. O que é uma proposição composta? É aquela que apresenta pelo menos um conectivo lógico que vai conectar, que vai ligar duas ou mais proposições simples. Proposição composta com um conectivo lógico, também conhecida como proposição molecular. Foi? Beleza, vamos prosseguir. Sumário. Resolução de questões do tipo certo ou errado sobre os seguintes assuntos: definição de proposição simples e definição de proposição composta. Questão 1. Julgue o item que segue a respeito de lógica proposicional. Este é o item. A sentença: é justo que toda a população do país seja penalizada pelos erros de seus dirigentes, é uma proposição lógica composta. Pessoal, bastante atenção em relação a esse tipo de questão que a banca CESP gosta de trabalhar. Ela coloca uma afirmação grande e lá no finalzinho ela coloca uma exclamação ou uma interrogação e diz que aquela afirmação é uma proposição simples ou uma proposição composta. Então aí é pegadinha, pessoal, porque havendo uma exclamação ou uma interrogação, nós não temos proposição. Então, nesse caso, por se tratar de uma frase interrogativa, não é proposição. Se não é proposição, não há de se falar em classificação, nem simples, nem composta, tá bom? Então essa é a pegadinha. Vamos lá para vocês entenderem. Tá vendo aqui, ó, a interrogação? Se nós temos aqui a interrogação, é porque essa frase, ela é... Deixa eu melhorar aqui, ó. Ficou meio bagunçado. Essa frase, ela é interrogativa. E se ela é uma frase interrogativa, ela não é proposição. Então, o certo é isso aqui, ó. Não é proposição. Se não é proposição, eu não posso classificá-la como simples ou composta. Então, o item é incorreto. Se o item está incorreto, o gabarito é errado. Então, bastante atenção em relação a isso, tá bom, pessoal? Cuidado com esse tipo de afirmação da banca CESP, tá bom? Então, já de maneira resumida, para a gente adiantar, ó, as frases exclamativas, terminadas em ponto de exclamação, as frases interrogativas, terminadas em interrogação, e as frases imperativas que, na essência, exprimem ordem, mas podem exprimir também conselho, pedido ou súplica. Nesses três casos, eu não tenho proposições, tá bom, pessoal? A banca CESP explora muito isso, beleza? Então, nesses três casos, exclamativas, interrogativas e imperativas, nós não temos proposições, elas não são proposições, tá? Então, cuidado com isso, principalmente quando houver, né, esses enunciados bastante extensos que a banca CESP gosta de explorar, beleza? Então, vamos lá, vamos prosseguir. Questão 2. Julgue os itens que se seguem relacionados à lógica proposicional. Aqui está o item. A sentença: o reitor declarou estar contente com as políticas relacionadas à educação superior adotadas pelo governo de seu país e com os rumos atuais do movimento estudantil. Segundo a banca, essa afirmação é uma proposição lógica simples. Pessoal, então vamos lá. Eu já destaquei ali o E. Aquele E é um conectivo lógico, que está conectando duas proposições simples. Então, se eu tenho um conectivo conectando duas proposições simples, eu tenho uma proposição composta. Só que a banca fala que essa proposição é simples. Está errado isso aqui, tá, pessoal? É uma proposição composta. Então, o item incorreto, gabarito errado. É uma proposição composta, mas a banca fala que é uma proposição simples. Júlio, mas olha só. Eu não estou vendo o verbo aqui, ó, com os rumos atuais do governo estudantil. É porque está implícito. Seria isso, ó. O reitor declarou estar contente com as políticas relacionadas à educação superior adotadas pelo governo de seu país e declarou estar contente
com os rumos atuais do movimento estudantil, tá? Então aqui nós temos duas proposições simples conectadas pelo E, que é a nossa conjunção, portanto temos uma proposição composta, tá bom? Se eu fosse representar simbolicamente, através da estrutura lógica, que eu teria aqui, pessoal, ó, P e Q. Seria essa a representação por estrutura lógica. Show? Beleza, vamos embora.